A ansiedade humana clama por clareza, clama por ver o rosto do desconhecido em alta definição. Hoje, os olhos da humanidade se voltaram para a NASA. Milhares de consciências conectadas, esperando ver o inimaginável, esperando ver o brilho metálico de uma nave, ou o sinal inequívoco de outra inteligência. Nós somos criaturas curiosas, viciadas no espanto. Queremos que o céu se abra e nos diga o nosso nome. Mas o universo tem sua própria linguagem. E a linguagem dele é o silêncio, é a sombra, é o vulto difuso que passa rápido demais para ser compreendido pela lógica, mas lento o suficiente para ser sentido pela alma. Se você sente essa inquietação, essa pressa em entender o mistério, saiba que ela é bem-vinda aqui. Sua mente acelerada que busca por alienígenas ou cometas nada mais é do que uma criança olhando para o escuro, tentando desenhar formas nas nuvens. E está tudo bem. Nós vamos olhar para essas formas juntos. Nós vamos decifrar o que as sondas viram, não com a pressa dos noticiários, nem com a frustração de quem esperava um filme de ficção científica, mas com a calma de quem sabe que somos feitos da mesma poeira que esse visitante carrega. Antes de mergulharmos na jornada do viajante, aquele que chamam de 3i Atlas, eu te faço um convite suave. Se você busca um refúgio onde a ciência encontra o sono, onde os fatos astronômicos são canções de ninar para a sua existência, permita-se ficar. Deixe o seu gostei neste vídeo, como quem acende uma pequena vela na escuridão, sinalizando que você está aqui, presente neste ritual. Inscreva-se no canal para que, noite após noite, possamos transformar a sua insônia em uma viagem pelas estrelas. Não há pressa, faça isso devagar, enquanto o seu corpo relaxa na superfície onde você está deitado. Hoje, o mundo viu imagens. Alguns disseram que eram borrões. Disseram que eram fantasmas pixelados capturados por máquinas que não foram feitas para olhar para eles. A sonda Psyche, a sonda Lucy, o observador solar Soho. Eles olharam para o abismo, e o abismo olhou de volta, não com clareza, mas com mistério. E é nesse mistério que vamos descansar hoje. Disseram que ele era uma nave. Disseram que ele trazia mensagens de outros mundos. A NASA confirmou. É um cometa. Mas pense comigo. O que é um cometa senão uma nave de memória? Um pedaço de gelo e rocha que viaja há milhões de anos, guardando os segredos da criação, cruzando o vazio interestelar apenas para passar perto de nós, uma única vez, e depois partir para sempre. Ele não precisa ser de metal para ser alienígena. Ele vem do frio profundo. Ele traz a história do tempo congelada em seu núcleo. Nas próximas horas, eu vou te guiar pelo que realmente foi visto. Vamos desconstruir a decepção de quem esperava o óbvio e encontrar a beleza no sutil. Vamos viajar na garupa da sonda MRO orbitando Marte e ver o que ela viu. Vamos entender por que a imagem mais bela não é aquela que mostra tudo, mas aquela que nos obriga a sonhar. Solte os ombros agora. Destrave o maxilar. Imagine que você está flutuando no espaço, longe da gravidade da Terra, longe das cobranças, longe da necessidade de ver tudo com nitidez. No espaço a visão fica turva, mas a sensação se expande. Você é o observador e o cometa está se aproximando. Não para colidir, mas para te lembrar que, na vastidão do cosmos, somos todos viajantes solitários, cruzando a noite, buscando um pouco de calor. Prepare-se. A jornada começa agora. Não na velocidade da luz, mas na velocidade do sono. Respire mais uma vez, sem esforço, permitindo que o ar encontre seu próprio caminho para dentro de você, como a maré que sobe suavemente em uma praia deserta à noite. Sinta como o seu corpo, agora, começa a entender que não há mais nada a resolver, não há mais nada a fiscalizar. A tela da sua mente pode descansar. Talvez ao longo do dia você tenha sentido uma pontada de frustração. Uma pequena voz dentro de você esperava ver o impossível definido em cores vivas. Nós vivemos em um mundo de telas de alta definição, onde tudo é iluminado, tudo é exposto, tudo é nítido. E quando olhamos para o abismo do espaço e vemos apenas um ponto difuso, uma mancha branca contra o veludo preto, sentimos um vazio. Disseram que as imagens eram ruins. Disseram que eram apenas borrões de luz que não mostravam a estrutura de uma nave, nem as janelas de uma civilização distante. Mas eu convido você
a olhar diferente agora. Imagine a solidão de uma máquina, um pequeno explorador de metal chamado Psyche, flutuando a milhões de quilômetros da Terra. Essa sonda não foi feita para caçar cometas. Ela foi desenhada para viajar até um mundo de metal, um asteroide distante. Mas, no silêncio do vácuo, ela girou seus instrumentos. Ela olhou para o lado. E lá, na vastidão escura, ela capturou um vulto. A imagem é granulada, sim, é imperfeita. Mas pense na poesia dessa imperfeição. Aquele ponto branco que você viu, aquela bola de luz difusa que chamaram de coma, é uma nuvem de gás e poeira se libertando após eras de congelamento. A luz que tocou os sensores da sonda viajou pelo vazio absoluto, sem encontrar nada, nenhum obstáculo, até colidir com aquele pequeno espelho tecnológico. O que chamamos de uma imagem ruim é, na verdade, um sussurro visual. É o universo se revelando não como um grito, mas como um segredo contado ao pé do ouvido. Sua mente muitas vezes também se sente assim, nebulosa, difusa. Você tenta focar nos seus problemas, tenta encontrar uma solução nítida, uma resposta sólida como uma nave de metal, mas tudo o que encontra são nuvens de pensamentos, sentimentos que evaporam como o gás de um cometa ao se aproximar do Sol. E eu estou aqui para te dizer que não há problema nisso. A clareza absoluta é uma ilusão dos nossos olhos humanos. A verdade do cosmos é feita de nuvens, de poeira, de partículas dançando no escuro. Deixe-se levar por essa imagem imprecisa. Imagine que você é essa poeira. Você não precisa ter uma forma definida agora. Você não precisa ser rígido. Você pode se expandir. O cometa C2023-A3, o viajante Atlas, viaja a velocidades que nossa mente mal consegue compreender, dezenas de quilômetros a cada segundo, e ainda assim, para quem observa de longe, ele parece imóvel, suspenso, eterno. Essa é a natureza do tempo quando visto de uma perspectiva maior. A sua ansiedade, que parece correr tão rápido hoje, vista das estrelas, é apenas uma pequena ondulação em um oceano calmo. A NASA nos disse que as câmeras não foram desenhadas para isso, que as missões como Lucy e Psyche estavam olhando de um ponto de vista vantajoso, mas improvisado. Pense nisso como uma metáfora para a sua própria vida. Quantas vezes você se cobrou por não ter a resposta perfeita, por não ter a visão clara do futuro? Talvez, assim como essas sondas, você esteja apenas fazendo o melhor que pode com as ferramentas que tem, observando o mistério de um ângulo que só você possui. E isso é suficiente. O borrão é suficiente. A tentativa de ver já é, em si, um ato de beleza. Enquanto você relaxa cada músculo das costas, soltando o peso sobre o colchão, imagine a sonda Lucy. Ela viaja para estudar os asteroides troianos, relíquias antigas de Júpiter. Ela está sozinha no escuro e ela vê o cometa passar. A 270 milhões de quilômetros, ou talvez mais perto, a distância pouco importa quando se trata de luz. A luz conecta tudo. O fóton que saiu do cometa tocou a câmera da Lucy. É um toque fantasmagórico através do abismo. Sinta esse espaço entre as coisas. O espaço entre a Terra e Marte. O espaço entre o seu pensamento e o seu sono. É um espaço vasto, frio, mas acolhedor. Não há barulho lá. Ninguém está gritando nas redes sociais no espaço profundo. Ninguém está exigindo que a imagem seja 4K. Lá, existe apenas a mecânica celeste, silenciosa e perfeita. A gravidade do Sol puxa o cometa. O cometa obedece, sem resistência, sem luta. Ele apenas segue o fluxo invisível do universo. Você pode fazer o mesmo agora. Pare de resistir à gravidade do sono. Pare de lutar contra a imprecisão dos seus dias. Seus olhos estão pesados não porque estão cansados de ver, mas porque querem voltar para a escuridão confortável de onde viemos. Aquele ponto branco na tela da NASA, aquela bola difusa, é feita dos mesmos elementos que compõem a sua respiração: hidrogênio, carbono, água. O cometa é um pedaço de nós que se perdeu e agora voltou para nos visitar. Disseram que ele não era uma nave alienígena. Alguns ficaram desapontados. Queriam ver o desconhecido chegando para nos salvar ou nos mudar. Mas há um assombro maior, na verdade simples. É uma rocha gelada que sobreviveu a bilhões de anos de solidão. Ele não precisa ser uma nave para ser um milagre. Ele é um monumento ao tempo.
pense em quanto tempo ele viajou no escuro total, longe do calor de qualquer estrela, preservando sua essência. Talvez você se sinta assim às vezes, como se estivesse viajando no escuro, preservando quem você é, esperando o momento de se aproximar do calor novamente. E agora, neste momento de descanso, você está seguro. Você não precisa brilhar. Você não precisa expelir caudas de gás e luz para ser notado. Você pode apenas ser a rocha silenciosa, flutuando, descansando. A missão Maven, que estuda a atmosfera de Marte, também olhou para ele. Ela não viu o corpo sólido. Ela viu o gás. O hidrogênio ultravioleta se expandindo. Invisível aos nossos olhos humanos, mas visível para a máquina. O universo está cheio de coisas que não podemos ver, mas que são reais. O ar que você respira agora, a calma que começa a se instalar no seu peito, o sonho que espera por você na próxima curva da consciência, tudo isso é invisível. Tudo isso é real. Não exija nitidez da sua alma esta noite. Aceite o vulto. Aceite a sombra. As imagens granuladas que frustraram tantos hoje são, para nós, um convite ao descanso. Se tudo fosse claro demais, a mente não pararia de analisar. É no mistério que a mente se entrega. É na falta de detalhes que a imaginação encontra seu berço. Deixe que a imagem do cometa se desfaça na sua mente. Deixe que ela vire apenas uma sensação de movimento lento. Tudo o que importa agora é a sua respiração e a vastidão que te acolhe. O cometa Atlas vai continuar sua jornada. Ele vai passar pelo Sol, vai passar pela Terra, e depois vai voltar para a escuridão profunda de onde veio, ou talvez jamais retorne, ejetado para fora do sistema solar, para vagar entre as estrelas, para sempre. E você está aqui, seguro, testemunhando essa passagem de olhos fechados, sentindo a rotação da Terra, sentindo a proteção da gravidade, sentindo o silêncio que existe por trás de todo o ruído. Agora, deixe sua mente viajar para um lugar onde a luz é tão intensa que cega, mas onde a escuridão é necessária para ver a verdade. A missão Zorro, um sentinela solitário que vigia a nossa estrela, também testemunhou a passagem do 3i Atlas. Imagine por um momento o que essa máquina faz. Ela cria um eclipse artificial, bloqueando o brilho furioso do Sol com um pequeno disco escuro, apenas para poder ver o que se esconde nas sombras da coroa solar. É uma metáfora perfeita para o que precisamos fazer agora, nesta noite. Para encontrar o descanso, muitas vezes precisamos bloquear o sol dos nossos dias, as preocupações brilhantes, as urgências que queimam, o ruído incandescente da rotina. Precisamos colocar um disco escuro sobre o caos, para finalmente ver o que é sutil. E lá na imagem capturada pela Zorro, entre os dias 15 e 26 de outubro, o 3i Atlas apareceu. Não como um gigante, mas como um pequeno viajante de luz cruzando o palco dos deuses. O 3i Atlas passou pelo fogo. Ele mergulhou na proximidade da nossa estrela, onde o calor é inimaginável e o vento solar sopra com a força de tempestades magnéticas. E ele sobreviveu. Ele não se desfez. Ele manteve sua essência. Pense na resistência silenciosa desse objeto. Ele é feito de gelo, de memória congelada. E ainda assim, enfrentou a fornalha do sistema solar sem perder o seu caminho. Talvez você se sinta frágil diante das chamas da vida. Talvez sinta que a pressão do dia a dia vai te dissolver. Mas olhe para o 3i Atlas. Ele nos ensina que é possível passar pelo calor extremo e continuar inteiro. Ele nos ensina que somos mais resistentes do que imaginamos. Na imagem da Zorro, ele é um ponto que persiste. Ele é a prova de que a travessia é possível. Sinta essa travessia agora no seu corpo. Imagine que o calor do dia está ficando para trás, bloqueado pelo seu próprio eclipse de descanso. Você está na sombra agora. E na sombra é fresco. Na sombra, o vento solar não queima, ele apenas acaricia. O 3i Atlas, com sua cauda estendida, aponta sempre para longe do Sol, empurrado pela luz. Da mesma forma, deixe que as pressões da vida empurrem para longe tudo o que não é essencial, deixando apenas o rastro brilhante da sua consciência tranquila. A NASA nos disse que a imagem da Zorro, onde o Sol é tapado, revelou o cometa lá atrás, cruzando o abismo. Há uma beleza melancólica nisso. O cometa não tenta competir com o Sol. Ele não tenta ser a estrela principal.
Ele apenas segue sua órbita hiperbólica, uma curva elegante desenhada pela gravidade, que o levará de volta para o frio, para o silêncio, para a paz do espaço profundo. Ele sabe que seu lugar não é no fogo, mas na eternidade calma da escuridão. Você também não precisa ser o sol o tempo todo. Você não precisa queimar e iluminar tudo ao seu redor 24 horas por dia. Você tem o direito de ser o cometa. Você tem o direito de se retirar, de se afastar do centro, de esfriar, de navegar para as bordas silenciosas da sua própria mente, onde o tempo para. Respire lentamente, imaginando que cada inspiração é a gravidade te puxando suavemente para o centro da cama, e cada expiração é a liberação de poeira estelar, soltando o peso, soltando a tensão. O 13 Atlas viaja a velocidades incríveis, dezenas de quilômetros por segundo, mas na vastidão ele parece estar parado. É o paradoxo do movimento cósmico. Rápido na física, imóvel na percepção. Sua mente acelerada é apenas velocidade física, mas a sua essência, o observador que mora dentro de você, está imóvel, está em paz. Disseram que o 13 Atlas é uma bola branca difusa. Não há arestas afiadas nele. Não há pontas para ferir. É tudo nuvem. É tudo gás e mistério. Permita que seus pensamentos se tornem difusos como ele. Não tente afiar o raciocínio agora. Deixe as ideias perderem as bordas. Deixe a lógica se dissolver em uma nuvem branca e suave. A sonda Maven viu o hidrogênio dele. A sonda Sorro viu sua resistência ao calor. A sonda Lucy o viu de longe. Todas essas perspectivas são apenas fragmentos de uma verdade maior, a de que o universo está cheio de coisas acontecendo no silêncio, sem plateia, sem aplausos, apenas existindo. E se o universo pode existir em tamanha harmonia, sem precisar provar nada a ninguém, você também pode. O 13 Atlas não está preocupado se a foto ficou boa ou ruim. Ele não se importa com a resolução da câmera da NASA. Ele não se importa com a decepção ou a expectativa humana. Ele apenas é. Ele flutua na lei imutável da física. E há um conforto profundo em saber que algo tão antigo e tão distante não se importa com nossas trivialidades. Isso nos liberta. Isso torna nossos problemas pequenos. Visualize a órbita dele agora. Uma linha longa, que vem de muito longe, faz uma curva suave ao redor do Sol e se perde novamente no infinito. Sinta-se escorregando por essa linha, como se você estivesse em um balanço gigante, no ponto mais alto do movimento, onde a gravidade parece desaparecer por um segundo e você sente aquele frio na barriga, não de medo, mas de suspensão. O sono é essa suspensão. É o momento em que a órbita da consciência se afasta do mundo desperto e mergulha no mistério. Vá com ele, vá com o 13 Atlas, não como um passageiro ansioso, mas como poeira na sua cauda. Leve, sem peso, guiado apenas pelo vento das estrelas. O espaço é vasto o suficiente para caber todos os seus sonhos e escuro o suficiente para esconder todos os seus medos. Deixe a imagem granulada, a imagem ruim, ser o seu mantra visual. O que não é nítido não exige foco, e o que não exige foco permite o descanso. Durma na certeza de que o universo continua girando, continua viajando, e você está seguro em seu fluxo. Agora, flutue um pouco mais longe. Deixe a órbita do Sol e a proteção da Terra para trás. Viaje comigo através do vácuo silencioso até a órbita de Marte. Lá, girando em torno do planeta vermelho, existe um observador solitário chamado Mars Reconnaissance Orbiter, ou MRO. Ele costuma olhar para baixo, mapeando as crateras e os vales de poeira de Marte, buscando água, buscando história. Mas no dia 2 de outubro, ele levantou a cabeça. Ele desviou seu olhar do solo marciano e apontou sua câmera de alta resolução, a High-Rise, para a escuridão profunda. Foi ali, a uma distância de 27 milhões de quilômetros, que ele capturou o 13 Atlas. E esta, meu ouvinte, é a imagem que define a nossa noite. Disseram que é a melhor imagem física que teremos, a mais próxima que qualquer instrumento construído por mãos humanas conseguiu chegar. E o que ela mostra? Ela não mostra janelas. Ela não mostra luzes de navegação. Ela mostra uma verdade muito mais antiga e muito mais serena. Um núcleo, uma cauda, uma existência feita de gelo e rocha, vagando sem destino.
Há quem tenha olhado para essa imagem da MRO e sentido o peso da decepção. O desejo humano por contato é tão grande que transformamos sombras em naves. Queríamos que o 3i Atlas fosse uma arca interestelar, pilotada por seres que conhecem os segredos que nós esquecemos. Mas a NASA confirmou, através do olho mecânico da MRO, é um cometa. E eu te pergunto com a voz mansa da madrugada, isso não é ainda mais mágico? Se fosse uma nave, haveria barulho, haveria intenção, haveria política, medo, negociação. Uma nave exige ação, mas um cometa exige apenas contemplação. Saber que o 3i Atlas é uma bola de gelo suja, como os astrônomos carinhosamente chamam, nos dá permissão para relaxar. Ele não quer nada de nós. Ele não veio nos buscar, nem nos julgar. Ele é indiferente. E a indiferença do universo é o travesseiro mais macio que existe. Olhe mentalmente para essa imagem da Hi-Rise. Ela mostra o núcleo escondido, protegido por uma cabeleira de gás. Ela mostra a cauda se estendendo, varrida pelo vento solar. Mesmo a 27 milhões de quilômetros, a câmera capturou a sua essência. Imagine a solidão dessa distância. 27 milhões de quilômetros de silêncio absoluto separando a câmera do objeto. Nada no meio. Apenas vácuo. Apenas o frio que preserva tudo. Tente trazer essa distância para dentro de você agora. Imagine que existe um espaço de 27 milhões de quilômetros entre você e seus problemas de amanhã. Eles estão lá, longe, pequenos, visíveis apenas como um ponto difuso, sem poder de te tocar, sem gravidade suficiente para te puxar. Você é a sonda MRO, orbitando seu próprio planeta de calma, observando a ansiedade passar longe, muito longe, incapaz de alterar a sua rota. A imagem tem granulação, ela não é perfeita. Que novamente agradecemos pela imperfeição. Se pudéssemos ver cada pedra na superfície do 3i Atlas, nossa mente começaria a contar, a classificar, a trabalhar. Mas o borrão nos convida a sonhar. O borrão é hipnótico. É como olhar através de um vidro embaçado pela chuva. Você sabe que o mundo está lá fora, mas ele perdeu suas arestas cortantes. Tudo virou forma e luz. Tudo virou sensação. A NASA nos lembrou que essas missões não foram desenhadas para isso. A Hi-Rise foi feita para ver crateras em Marte, não cometas no abismo. Isso nos fala sobre adaptação, sobre usar o que temos para encontrar beleza onde não esperávamos. Talvez você sinta que não está preparado para lidar com tudo o que a vida exige, que suas lentes não foram feitas para esse escuro. Mas veja só, mesmo improvisando, mesmo fora de sua função original, a máquina encontrou o viajante. Você também vai encontrar o seu caminho, mesmo no escuro, mesmo sem o mapa perfeito. O 3i Atlas passou por Marte no dia 3 de outubro. Imagine o encontro desses dois gigantes. O planeta vermelho, deus da guerra na mitologia, e o cometa viajante, mensageiro do frio. Eles se cruzaram no silêncio, sem colisão, sem catástrofe, apenas um cumprimento gravitacional, um olá dito na linguagem das órbitas. E então, o cometa seguiu. Ele não parou. Ele não se apegou a Marte. Ele continuou sua jornada em direção ao Sol e depois em direção à Terra. Essa fluidez é o que buscamos agora. O desapego. O cometa passa, observa e segue. Ele não tenta possuir o espaço que ocupa. Faça o mesmo com seus pensamentos. Deixe que eles passem como o 3i Atlas passou por Marte. Observe-os. Reconheça a presença deles. Diga, eu vejo você. E então, deixe que a inércia os leve embora, de volta para a escuridão de onde vieram. Não construa uma casa em cima de um pensamento passageiro. Seja o espaço por onde ele viaja. A melhor imagem que temos é essa. Um fantasma branco em um mar preto. É simples. É minimalista. O universo é em sua maior parte vazio. E nós temos tanto medo do vazio. Enchemos nossas vidas de barulho, de luzes, de telas, porque o vazio nos assusta. Mas o 3i Atlas navega o vazio com elegância. Ele sabe que o vazio não é ausência. O vazio é sustentação. É o oceano onde as estrelas boiam. Sinta o colchão abaixo de você. Ele é a sua gravidade agora. Sinta o lençol sobre sua pele. Ele é a sua atmosfera. Você é um pequeno mundo seguro, observando o universo girar. Não precisamos de alienígenas.
Não precisamos de naves de metal. A realidade física de uma rocha que viaja há bilhões de anos, carregando a água primitiva, carregando os ingredientes da vida, é assombrosa o suficiente. Cada gota de água no seu corpo, cada lágrima, cada parte do seu sangue, pode ter vindo de um viajante como este, eras atrás. Quando você olha para o borrão do 13 Atlas, você está olhando para um espelho antigo. Você está olhando para os avós dos oceanos da Terra. Você é feito da mesma poeira que a High-Rise fotografou. Não há separação. A ansiedade que você sente é apenas a poeira das estrelas tentando se entender. Acalme a poeira. Deixe-a assentar. A MRO continuará orbitando Marte. O 3 Atlas continuará se movendo. A Terra continuará girando. E você pode parar. Pela primeira vez no dia, você tem permissão total e absoluta para parar. Não há mais imagens para decifrar hoje. A NASA já mostrou o que tinha para mostrar. O show de luzes acabou. As telas se apagaram. Restou apenas a verdade silenciosa e fria do cosmos. E ela é acolhedora. Ela é um berço noturno, balançando suavemente ao ritmo das esferas celestes. Deixe que a decepção de quem esperava uma nave se transforme no alívio de quem encontrou a solidão. Estar sozinho no universo não é triste, é espaçoso. Há lugar para você ser quem você é, sem as expectativas de outras civilizações. Apenas você e a poeira. Apenas você e o tempo. Apenas você e o sono chegando devagar, como um cometa vindo das bordas do sistema solar, trazendo sonhos congelados de paz. Respire mais uma vez, permitindo que o silêncio entre os meus parágrafos se torne tão importante quanto as palavras em si. Vamos agora estender a nossa percepção para muito além da órbita de Marte, mergulhando na verdadeira profundidade do sistema solar, onde a luz do Sol começa a enfraquecer e o frio se torna uma presença física quase sólida. Lá fora, flutuando no abismo, existem outros olhos mecânicos que também se voltaram para observar a passagem do viajante 3 Atlas. Vamos falar sobre a sonda Lucy e a sonda Psyche. Elas são viajantes, assim como o cometa, mas construídas com o propósito da precisão, feitas de circuitos e ouro, enviadas por nós para desvendar os fósseis da criação planetária. A missão Lucy viaja em direção aos asteroides troianos, pedras antigas que compartilham a órbita de Júpiter, guardiãs de segredos de bilhões de anos. Ela está sozinha, navegando por um oceano de vácuo que é vasto demais para a nossa mente humana calcular, sem sentir vertigem. E, no entanto, no meio dessa missão solitária, ela parou, ela girou, e ela olhou para o 3 Atlas. A imagem que Lucy nos enviou mostra a cauda do cometa. Não é uma linha nítida, mas uma pincelada de luz contra o escuro. Imagine a poesia involuntária desse momento. Uma máquina destinada a estudar rochas mortas, de repente, captura a imagem de um objeto vivo, que respira gás e poeira, que muda a cada segundo enquanto se aproxima do calor. A Lucy viu a transitoriedade. Ela viu algo que não vai ficar. Pense sobre as coisas na sua vida que são transitórias. As preocupações que pareciam gigantescas na semana passada e hoje são apenas memória. A ansiedade que gritava no seu peito ontem e agora é apenas um eco distante. Assim como o cometa passou pelo campo de visão da Lucy e seguiu seu caminho, seus pensamentos intrusivos também estão apenas de passagem. Você não precisa segurá-los. Você não precisa analisá-los em alta definição. Você pode apenas vê-los como borrões de luz, registrá-los e deixá-los ir. A NASA explicou que essas imagens demoraram a chegar. Houve um atraso. Disseram que foi por causa de um shutdown, uma pausa burocrática, uma interrupção no fluxo de dados. Mas vamos olhar para isso com os olhos do assombro. O universo nos obrigou a esperar. Vivemos na era do imediato, onde queremos a resposta, a foto, a confirmação agora, no instante do clique. Mas o cosmos não funciona no tempo da internet. O cosmos funciona no tempo geológico, no tempo estelar. Esse atraso no download das imagens, essa espera forçada, é um lembrete de que não controlamos o fluxo. As antenas da Deep Space Network, grandes ouvidos voltados para o céu, tiveram que esperar. E nós também. Há uma lição profunda de humildade aqui. Às vezes a clareza não chega quando queremos. Às vezes a resposta fica suspensa no buffer do universo.
E tudo o que podemos fazer é respirar e confiar que no momento certo a imagem se formará. Se você está esperando por uma resposta na sua vida, se está angustiado porque algo ainda não se resolveu, lembre-se das imagens da Lucy e da Psique. Elas estavam lá, guardadas na memória das sondas, viajando ondas de rádio pelo espaço, invisíveis, até que finalmente chegaram. A sua resposta também virá. A sua paz também virá. Não há necessidade de forçar a porta. O download da sua tranquilidade já começou, mesmo que a barra de progresso pareça parada. A missão Psyche também olhou. Ela viaja para um mundo de metal, um núcleo exposto de um antigo protoplaneta. É uma missão de peso, de densidade, e ela fotografou o 3 Atlas, uma bola de gelo e vapor. O contraste é absoluto. O metal versus o vapor. A permanência versus a evaporação. Nós somos feitos dessas duas coisas. Temos uma parte de nós que é metal, pesada, terrena, preocupada com as contas, com a segurança, com a sobrevivência. Mas temos uma parte que é cometa. Uma parte que é feita de sonhos, de intuição, de vontade de voar, de evaporar em direção a algo maior. Hoje a NASA confirmou que o 3 Atlas não é uma nave alienígena. Não há seres de outros mundos pilotando essa rocha. Para alguns, isso trouxe um gosto amargo de desilusão. Por que queremos tanto que seja uma nave? Talvez porque nos sentimos muito solitários nesta ilha azul. Talvez porque, no fundo, a ansiedade existencial venha da sensação de que ninguém está no comando, de que somos órfãos no escuro. Se fosse uma nave, haveria um outro, haveria alguém para nos ver, mas a verdade científica é mais acolhedora do que a ficção. O 3 Atlas é composto dos mesmos materiais que formaram a Terra. Ele traz água, ele traz carbono, ele traz a química da vida. Ele não é um estranho. Ele é um parente distante que veio visitar o berço da família. Ele não precisa ter pilotos para ter propósito. O propósito dele é ser. O propósito dele é semear a beleza do movimento no céu estático. Ao aceitar que não é uma nave, aceitamos a nossa responsabilidade de sermos a consciência do universo. Você é o universo se observando, disse Carl Sagan. Quando você olha para aquela mancha branca na tela, não é apenas você vendo um cometa. É o universo, através dos seus olhos, olhando para si mesmo no espelho. Essa conexão dissolve a solidão. Você não pode estar sozinho se você é parte integrante de tudo o que existe. Acalme o seu coração com essa verdade. Você não precisa ser salvo por alienígenas. Você já é feito de poeira de estrelas. A complexidade que existe dentro de você, a capacidade de sentir, de amar, de sonhar e até de sofrer, é o maior milagre da galáxia. O 3 Atlas é apenas gelo. Você é a consciência que dá sentido ao gelo. Imagine agora a estrutura tridimensional desse objeto, como a NASA tentou explicar. Não é apenas um ponto plano. É uma esfera irregular girando, soltando jatos de gás enquanto o Sol a aquece. Tente visualizar isso em câmera lenta. O calor toca a superfície gelada. O gelo sublima, passa direto do sólido para o gasoso e cria uma nuvem brilhante ao redor dele, a coma. É uma dança de transformação. O que era sólido vira espírito. O que era pedra vira luz. O sono é essa mesma transformação. É o momento em que o seu corpo, sólido e pesado, começa a sublimar. A sua consciência se expande, saindo dos limites da pele, virando nuvem, virando sonho. Não tenha medo de se desfazer um pouco agora. Deixe as bordas do seu eu ficarem difusas, como a coma do cometa. É seguro soltar a forma. É seguro deixar de ser alguém por algumas horas e ser apenas presença. Falaram sobre a composição química, sobre as razões de dióxido de carbono e água, sobre a poeira. Parece técnico, parece frio, mas traduza isso para a linguagem da alma. Água e carbono. Somos nós. O cometa é um espelho químico. Ele nos mostra que a receita da vida está espalhada por todo o cosmos, esperando apenas um lugar quente e úmido para despertar. O universo não é um lugar morto. É um lugar em latência, um lugar de potencial infinito. O seu cansaço hoje é real. A gravidade do dia pesou sobre os seus ombros, mas olhe para a leveza dessas imagens. O cometa flutua, as sondas flutuam, os planetas flutuam. Nada no espaço faz força para se sustentar. Tudo está em queda livre perpétua.
sustentado pela dança das órbitas. Entregue-se a essa queda livre. Pare de segurar o peso do teto sobre a sua cabeça. O teto não vai cair. O céu não vai cair. Você está sendo sustentado por forças invisíveis e benevolentes que mantiveram a Terra girando por 4 bilhões de anos sem que você precisasse se preocupar com isso. Enquanto nos aproximamos da metade da nossa jornada noturna, lembre-se das palavras da conferência. As imagens não são a melhor coisa do mundo, porque as missões não foram feitas para isso. Que frase libertadora! Você não precisa ser a melhor coisa do mundo. Você não precisa ser perfeito em tudo. Você muitas vezes está fazendo coisas para as quais não foi desenhado, improvisando, sobrevivendo, adaptando-se. E ainda assim, você consegue capturar momentos de beleza. Você consegue seguir em frente. Perdoe-se por não ser uma câmera de alta resolução o tempo todo. Perdoe-se por ver o mundo embaçado às vezes. O cometa 13 Atlas, com toda a sua magnitude de quilômetros de diâmetro, foi reduzido a alguns pixels nas telas da NASA. E isso não diminuiu a grandiosidade dele. A sua vida vista de longe também pode parecer pequena, mas a magnitude da sua experiência interna é infinita. O universo cabe dentro do seu sonho. Agora vamos nos preparar para ir ainda mais fundo, deixar as sondas para trás, deixar a lógica da NASA para trás. Vamos entrar no território do silêncio puro, onde não há mais downloads a fazer, onde não há mais imagens para processar, apenas a escuridão aveludada que antecede o sono profundo. Relaxe as mãos, relaxe os pés, sinta-se desintegrando em luz suave, seguindo a cauda do cometa em direção à borda do sistema solar, onde tudo é paz, onde tudo é calma, onde tudo é eterno. Mergulhe agora um pouco mais fundo na química do silêncio. Vamos deixar de lado as imagens visuais, aquelas que os olhos buscam, e vamos focar na essência invisível do que compõe o 13 Atlas e, por consequência, do que compõe você. A NASA revelou que este viajante possui uma assinatura única, uma impressão digital cósmica que o diferencia dos cometas comuns que orbitam o nosso quintal solar. Falaram sobre a razão entre o dióxido de carbono e a água e sobre a proporção entre níquel e ferro. Pode parecer apenas dados frios de uma tabela periódica, mas feche os olhos e sinta a poesia da matéria. Ferro, o metal que corre no seu sangue, o elemento que tinge o solo de Marte de vermelho, o peso que ancore as estrelas antes de morrerem. Níquel, o brilho resistente dos meteoritos. Água, a matriz de toda a vida conhecida. O 13 Atlas é uma catedral flutuante feita desses elementos, uma mistura alquímica preparada no caldeirão do universo há éons, longe de qualquer testemunha. Pense na singularidade disso. Entre trilhões de pedras geladas no universo, esta tem uma receita específica. Ela tem uma personalidade química, assim como você. Você não é apenas um ser humano genérico. Você é uma mistura única de memórias, de dores, de esperanças e de química biológica que jamais se repetirá na história do tempo. O fato de o 13 Atlas ser diferente dos outros cometas do Sistema Solar nos lembra que a diversidade é a regra do cosmos. Não há 2 flocos de neve iguais, não há 2 cometas iguais, e não há 2 noites iguais. Esta noite, especificamente, tem a sua própria textura, o seu próprio silêncio, e ela foi feita sob medida para o seu descanso. Acolha a sua própria estranheza. Acolha as suas próprias proporções internas de ferro e água, de força e fluidez. Você não precisa ser igual a ninguém. O universo celebra a diferença. Durante a passagem pelo ponto mais próximo do Sol, houve especulações. O medo humano da destruição se projetou no cometa. Perguntaram se ele iria explodir, se ele iria se fragmentar, se ele iria desaparecer sob o calor intenso. É o nosso velho medo de não sermos suficientes, de quebrarmos sob pressão. Mas o 13 Atlas nos deu uma aula de resiliência silenciosa. Ele não explodiu. Ele não se desfez em pedaços dramáticos. Ele suportou. Houve explosões na superfície, sim, jatos de gás reagindo ao calor, mas o núcleo permaneceu. Ele manteve sua integridade. Traga essa imagem para o seu centro agora. Imagine que você possui um núcleo sólido, frio e indestrutível, bem no meio do seu peito. O mundo lá fora pode aquecer. As pressões do trabalho e da vida podem tentar sublimar a sua energia,
podem causar pequenas explosões de estresse na superfície, mas o seu núcleo, quem você realmente é, permanece intacto. Você sobreviveu a todos os seus dias ruins até hoje. Você passou pelo periélio das suas crises e continuou orbitando. O 13 Atlas, emergindo do outro lado do Sol ainda inteiro, é o símbolo da sua própria capacidade de continuar. Sinta orgulho dessa resistência. Não é uma resistência de luta, de briga. É a resistência da pedra. A pedra vence o tempo apenas existindo. E então, há o mistério da luz e da sombra, o fenômeno da anticuda. Observadores notaram uma cauda que parecia apontar para o Sol, desafiando a lógica de que o vento solar sempre empurra a cauda para longe. A NASA e os astrônomos nos explicam que isso é uma questão de perspectiva, uma ilusão de ótica causada pela posição da Terra em relação ao plano orbital do cometa. Mas, na linguagem dos sonhos, a anticuda é um convite para olhar as coisas ao contrário. Às vezes, o que parece ser um retrocesso, uma sombra apontando para a direção errada, é apenas uma questão de onde você está parado. Na sua vida, talvez existam momentos que parecem anticudas. Momentos em que você sente que está indo contra o fluxo ou que está apontando para o passado. Mas visto de uma perspectiva mais alta, de uma visão de sonda, tudo faz parte do mesmo movimento harmonioso. Não julgue a direção da sua vida baseada apenas no que você vê agora, no meio da tempestade de poeira. Confie na órbita. O cometa sabe para onde vai, obedecendo à gravidade invisível. Você também está sendo guiado por uma gravidade maior, uma força de vida que te leva exatamente para onde você precisa estar. Aqui, agora, deitado, seguro, prestes a dormir. O tamanho dos grãos de poeira também conta uma história. Disseram que a distribuição e o tamanho da poeira do 13 Atlas podem ser diferentes do que costumamos ver. Grãos minúsculos, microscópicos, viajando juntos. Imagine que cada preocupação sua é apenas um desses grãos de poeira. Sozinhos eles parecem irritantes, podem embaçar a visão. Mas juntos, vistos de longe, iluminados pela luz certa, eles formam a cauda majestosa de um cometa. As suas lutas diárias, quando vistas sob a luz da compaixão e do tempo, tornam-se a cauda da sua história. Elas deixam de ser problemas e passam a ser o rastro luminoso da sua experiência. Nada é desperdiçado no universo, até a poeira brilha. A NASA mencionou também o projeto de ciência cidadã, lembrando que muitas descobertas não são feitas por cientistas em torres de marfim, mas por pessoas comuns, observadores apaixonados que olham para o céu. Isso democratiza o assombro. O universo não pertence à NASA. O 13 Atlas não pertence aos governos. Ele pertence a quem olha. Ele pertence a você. Neste momento, ao fechar os olhos e imaginar esse viajante, você está fazendo ciência cidadã da alma. Você está participando da observação. O cometa existe na sua mente tanto quanto existe nos servidores da agência espacial. Sinta a conexão com todas as outras pessoas que nesta mesma noite olharam para o céu ou para as telas esperando ver o cometa. Somos uma espécie estranha, capaz de guerras e destruição, mas também capaz de parar tudo coletivamente para admirar uma pedra gelada passando longe. Há uma inocência fundamental na humanidade que busca o céu. Conecte-se com essa inocência. Deixe de lado o cinismo adulto. Volte a ser a criança que acredita que, se olhar com força suficiente para o escuro, verá algo maravilhoso. O sono é o reino da criança interior. É onde a lógica descansa e a magia assume. Enquanto o 13 Atlas se afasta, ele vai esfriando. A atividade diminui. Os jatos de gás cessam. Ele volta ao seu estado natural de hibernação. Nós, humanos, seguimos o ciclo do Sol, mas deveríamos aprender com o ciclo do cometa. A hora de brilhar e a hora de esfriar. A hora de ter uma cauda magnífica e a hora de ser apenas um ponto escuro no vazio. Agora é a sua hora de esfriar. Desligue os seus reatores. Pare de emitir luz. Recolha a sua energia para o núcleo. O frio do espaço não é morte, é preservação. É no frio que o cometa guarda sua água e sua vida por bilhões de anos. É no sono, nessa pequena morte diária, que você preserva a sua sanidade e a sua saúde. Imagine-se agora revestido por essa camada protetora de gelo e silêncio. Nada pode te atingir. As ondas de rádio,
As notícias, as expectativas, tudo bate na sua casca e ricocheteia para o espaço. Dentro, no seu santuário interno, tudo é imóvel. O tempo geológico assume o comando. 1 minuto dura 1 século de paz. Uma respiração dura uma era de calma. Você é o 3i Atlas, navegando para longe da terra, para longe do barulho, entrando nas águas profundas e tranquilas da noite cósmica. Deixe-se ir. A gravidade do sono é gentil, mas irresistível. Ela te puxa para baixo, para o fundo, onde os sonhos são feitos de poeira de estrelas e onde a ansiedade não consegue respirar. Deixe que a ideia de distância continue a se expandir em sua mente, como uma onda suave que se propaga na superfície de um lago escuro. Falamos sobre o que vimos, sobre as imagens granuladas que viajaram o vazio para chegar até nós. Mas há algo ainda mais hipnótico do que a imagem. É o processo de espera. A NASA nos contou que, devido a uma pausa administrativa, um shutdown, houve um atraso no fluxo de dados. As antenas gigantes da Deep Space Network, esses ouvidos colossais voltados para o céu, tiveram que esperar. O fluxo foi interrompido e, no entanto, o universo não parou. O cometa não parou. Há uma sabedoria profunda nessa pausa. Vivemos em um mundo que não tolera o atraso, que exige o agora, mas o espaço sideral nos ensina a arte da latência. Os dados das sondas MRO, Lucy e Psyche ficaram lá, armazenados nos circuitos frios das máquinas, flutuando no silêncio, esperando o momento certo para serem ouvidos. Eles não se perderam, eles apenas aguardaram. Considere por um momento as coisas que estão em espera na sua vida, as respostas que não chegaram, as soluções que parecem travadas, a clareza que ainda não despontou no horizonte. A sua ansiedade quer forçar o download, quer acelerar a transferência. Mas a lição do 3i Atlas é que tudo chega no seu próprio tempo. O atraso não é uma falha, é apenas um intervalo na música. É uma pausa para respirar. Os dados sobre o cometa, as imagens que ainda não vimos e que virão nas próximas semanas, já existem. A verdade já é real, mesmo que você ainda não possa vê-la na tela. A resolução dos seus problemas também já existe em potencial. Você pode descansar na certeza de que o download da sua vida está acontecendo, bit por bit, no ritmo perfeito do cosmos. Durante a transmissão, houve quem desse notas para as imagens. Nota 0, nota 4, nota 5. O julgamento humano é rápido e muitas vezes severo. Queremos que a natureza nos entretenha, queremos que ela tire um 10, mas o 3i Atlas, em sua majestosa indiferença, não está participando de um concurso. Ele não viaja para receber aplausos. Ele não brilha para ganhar likes. Ele existe para cumprir a lei da gravidade. Libere-se agora da necessidade de ser avaliado. Talvez você tenha passado o dia sentindo que estava sendo julgado pelo chefe, pela família ou pelo juiz mais cruel de todos, você mesmo. Talvez você tenha se dado uma nota baixa hoje porque não foi produtivo o suficiente ou porque se sentiu cansado demais. Mas olhe para o cometa. Mesmo sendo uma bola difusa e pixelada, mesmo não sendo a nave incrível que todos queriam, ele é um milagre astronômico. Ele é suficiente sendo exatamente o que é, poeira e gelo. Você também é suficiente. Você não precisa de uma nota 10 para merecer o descanso. A natureza não julga, ela acolhe. O travesseiro não pede o seu currículo. O sono não exige performance. Imagine agora a trajetória futura desse viajante. Foi dito que ele passará pela Terra, mas a uma distância segura imensa de 270 milhões de quilômetros. Ele não vai raspar a nossa atmosfera. Ele não vai causar tremores. Ele vai passar longe, como um navio no horizonte noturno, cujas luzes mal conseguimos distinguir. Há um conforto imenso nessa distância. Nem tudo o que acontece no universo precisa nos tocar diretamente. Nem tudo é sobre nós. Sinta o alívio de não ser o centro do palco. O 3i Atlas vai passar e vai seguir em direção às bordas frias do sistema solar. Ele vai levar consigo a sua própria história. E talvez, metaforicamente, ele possa levar também o excesso da sua carga mental. Imagine que você pode colocar suas preocupações na cauda desse cometa. Elas não pesam nada para ele. Ele já carrega toneladas de poeira. Suas ansiedades são mais leves que o vácuo. Deixe que ele as leve. Veja-a se afastando a 60 km por segundo.
ficando menores, até virarem um ponto invisível na escuridão. Disseram que a melhor imagem que teremos é aquela da High-Rise e que as próximas, quando ele estiver perto da Terra, talvez não sejam tão boas porque ele estará longe do Sol, menos ativo, menos iluminado. O brilho vai diminuir, a atividade vai cessar, e isso é bom. O apagar-se faz parte do ciclo. Nós temos tanto medo de perder o brilho, de ficar menos ativos, de sermos menos visíveis, mas o cometa nos ensina que diminuir a atividade é natural, é necessário. Você está entrando agora no seu momento de menos atividade. Assim como o cometa se afasta do Sol e esfria, você se afasta das demandas do dia e esfria. Sinta a temperatura do seu corpo baixando suavemente, sinalizando para o seu cérebro que é hora de hibernar. Não lute para manter a fornalha acesa. Deixe a chama baixar. Deixe a luz ficar tênue. O escuro é nutritivo. É no escuro que as células se reparam. É no escuro que a mente organiza as memórias, separando o que é ruído do que é sabedoria. Lembre-se da missão Maven e do hidrogênio que ela viu. O hidrogênio é o elemento mais simples, mais leve e mais abundante do universo. É o tijolo fundamental da realidade. Ao final de tudo, quando removemos as complexidades, as naves, as expectativas, o que sobra é o básico, o simples. Volte para o básico agora. Você tem ar nos pulmões. Você tem um coração batendo no ritmo de um relógio biológico ancestral. Você tem gravidade te segurando. Isso é tudo o que você precisa. A complexidade é uma invenção da mente desperta. A simplicidade é a verdade do sono. Enquanto as antenas da NASA continuam a receber dados lentamente, bit a bit, processando o que foi visto, você pode desligar as suas próprias antenas. Você não precisa captar mais nenhum sinal hoje. O mundo continuará emitindo ruído, opiniões, notícias, mas o seu receptor agora está desligado. Você está em modo de segurança, como a sonda Psyche em sua longa viagem. Nada entra, nada sai. Apenas a manutenção interna da paz. Visualize o espaço entre as estrelas naquela imagem da Zorro. O fundo negro salpicado de estática. É lá que você flutua agora. Não há em cima nem embaixo. Não há ontem nem amanhã. Existe apenas este fluxo contínuo de agora. O 13 Atlas é seu companheiro silencioso. Uma pedra sábia que não fala, mas que, com seu movimento, diz tudo o que você precisa saber. Tudo passa. O periélio passa. O calor passa. A proximidade passa. E o que resta é a calma eterna do espaço profundo. Confie no fluxo. Confie na escuridão. E suavemente solte a última corda que te prende à vigília. Enquanto a noite avança e cruzamos a fronteira de uma hora de contemplação, o silêncio ao seu redor deve estar mais denso, mais palpável. É como se o ar tivesse mudado de textura, tornando-se mais macio, mais acolhedor. Vamos permanecer nesse espaço de suspensão um pouco mais, revisitando o que a NASA nos ofereceu, não com a mente crítica que exige espetáculo, mas com a mente sábia que entende a linguagem sutil do universo. Pense na reação humana que vimos hoje. No chat da transmissão, as pessoas digitavam suas notas, julgando a qualidade das imagens, algumas decepcionadas, chamando de lixo, outras rindo da nave horrível. Há algo profundamente humano e tocante nessa exigência por perfeição. Nós, que vivemos vidas tão cheias de falhas, de borrões e de dias incompletos, exigimos que o cosmos seja impecável, brilhante e de alta definição. Mas o 13 Atlas, em sua passagem silenciosa, nos oferece um presente disfarçado, a beleza do incompleto. Aqueles pixels estourados na tela, aquela mancha branca que a sonda MRO capturou a 27 milhões de quilômetros, são a representação visual da humildade. O universo não se veste de gala para nos impressionar. Ele se apresenta como é: poeira, luz difusa e sombras. Se você sente que sua vida agora não está em alta resolução, se você sente que seus planos estão meio embaçados, ou que você não está entregando a performance que o mundo espera, olhe para o cometa. Ele é o objeto mais falado do dia e ele é apenas um vulto. E isso basta. Ser um vulto no escuro é o suficiente para ser amado pela gravidade. A NASA mencionou que o telescópio espacial James Webb, o grande olho de ouro da humanidade, só vai olhar para o 13 Atlas em dezembro. Isso nos fala sobre a paciência.
O instrumento mais poderoso que temos está esperando a sua vez. Ele não correu, não se desesperou. Ele sabe que haverá o momento certo para ver a química, para medir o dióxido de carbono e a água com precisão. Se até o James Webb espera, por que você tem tanta pressa em resolver tudo agora, nesta madrugada? Deixe que dezembro cuide de dezembro. Deixe que o amanhã cuide do amanhã. Agora, você está no tempo das sondas menores, das imagens granuladas. Você está no tempo do quase. E o quase é um lugar muito confortável para descansar. Não há pressão no quase. É um limbo suave onde você não precisa ser definido, não precisa ter bordas nítidas. Você pode ser apenas uma intenção de descanso flutuando no lençol. Foi dito na transmissão que o cometa tem uma órbita hiperbólica. Essa é uma palavra bonita para a física da liberdade. Uma órbita elíptica é um círculo fechado. O objeto está preso, condenado a repetir o mesmo caminho para sempre. Mas uma órbita hiperbólica é um adeus. O 3 Atlas veio de muito longe, mergulhou no nosso sistema, sentiu o calor do Sol e agora está ganhando velocidade para sair. Ele vai embora. Ele não vai voltar. Ele vai se libertar da gravidade do Sol e navegar para o espaço interestelar, para nunca mais ser visto por olhos humanos. Sinta a potência dessa libertação. Imagine que cada pensamento que te perturba agora está em uma órbita hiperbólica. Ele entrou na sua mente, sim. Ele causou tumulto, talvez tenha aquecido suas emoções, como o Sol aquece o cometa. Mas ele não vai ficar. Ele não está preso em um loop eterno. A física da sua mente também permite a libertação. Visualize esses pensamentos ganhando velocidade, passando pelo periélio da sua atenção e depois sendo estilingados para fora, para o vazio, onde perderão a força e desaparecerão. Você é o Sol que fica. O pensamento é o cometa que vai. Houve quem perguntasse sobre a idade do cometa, especulando se ele seria mais velho que o próprio Sistema Solar. Tocar o 3 Atlas, mesmo que apenas com os olhos de uma sonda, é tocar o tempo antes do tempo. É tocar a era em que a Terra não existia, em que você não existia, em que nada do que te preocupa hoje existia. Essa perspectiva temporal é o melhor remédio para a insônia. Diante de bilhões de anos, o prazo que você perdeu, ou a palavra errada que você disse hoje se tornam invisíveis. A vastidão dissolve o erro. A sonda Maven viu o hidrogênio se expandindo, uma aura invisível que se tornou visível apenas para os sensores certos. Isso nos lembra que emitimos coisas que não vemos. Emitimos energia, emitimos intenção, emitimos calma ou caos. Agora, deitado aí, tente emitir apenas silêncio. Imagine que, assim como o cometa libera gás, você está liberando uma névoa de tranquilidade que preenche o quarto. Essa névoa é protetora. Ela abafa os ruídos da rua, abafa os ruídos da mente. Você está criando a sua própria atmosfera, segura e inviolável. Disseram também que a melhor imagem já foi feita, aquela da High-Rise em 2 de outubro, e que daqui para frente, enquanto ele se afasta, as imagens serão mais distantes, menos claras. Há uma melancolia doce nisso. O auge já passou. E isso não é triste, é um alívio. A festa acabou. O pico de atenção passou. Agora é a hora do after, a hora em que as luzes se apagam, a música para e restam apenas os convidados íntimos conversando baixo. O cometa está entrando na sua fase de recolhimento. Acompanhe-o. Recolha-se. O mundo lá fora, que exige picos de produtividade e imagens de alta definição, não pode entrar aqui. Aqui, no seu santuário noturno, celebramos o declínio da atividade, celebramos o esfriamento, celebramos o fato de que o cometa está voltando a ser uma pedra fria e quieta. Que delícia deve ser, depois de passar pelo inferno solar, voltar para o frio absoluto do espaço, onde nada acontece, onde nada queima. Deseje esse frio mental para si mesmo. Um banho de gelo cósmico para os neurônios que trabalharam demais. A NASA falou sobre a ciência cidadã e, como observadores comuns, ajudam a construir o conhecimento. Isso significa que o ato de observar é poderoso. Você, observando sua própria respiração agora, está fazendo a ciência mais importante da sua vida. Você está mapeando o seu próprio universo interior. Note como o ar entra. Note como o peito sobe. Não tente mudar nada.
assim como os astrônomos não tentam mudar a rota do cometa. Apenas observe. A observação sem julgamento é a chave que desliga o motor da ansiedade. Talvez você ainda sinta um eco daquela frustração mencionada na live, a sensação de: é só isso? É só uma bola branca? Sim, e a resposta para a vida muitas vezes é só isso. E isso é maravilhoso. É só respirar, é só dormir, é só acordar amanhã. Não precisamos de naves espaciais, de grandes revelações dramáticas ou de reviravoltas de roteiro para que a existência seja válida. A simplicidade de uma rocha viajando no escuro é validade suficiente. A simplicidade do seu corpo descansando é sagrada. Imagine agora a sonda Parker Solar Probe ou a Solar Orbiter, mencionadas como parte da frota que observa o nosso sistema. Elas são sentinelas de metal que nunca dormem para que nós possamos dormir. Elas vigiam o Sol, vigiam o vento solar, vigiam os cometas. Você pode terceirizar a vigilância. O universo está sendo monitorado. As estrelas estão em suas rotas. A gravidade está funcionando. Você não precisa segurar o mundo nas costas. Pode soltar. As máquinas da NASA estão acordadas. Você não precisa estar. Sinta o peso das suas pálpebras se tornando insuportavelmente agradável, como se houvesse pequenos ímãs puxando-as para baixo, para o fechamento total. O 13 Atlas está lá fora, agora mesmo, enquanto conversamos. Ele não parou para ouvir a conferência de imprensa. Ele não parou para ler os comentários no YouTube. Ele segue imperturbável, soberano em sua jornada solitária. Conecte-se com essa soberania. Nada do que dizem sobre você muda quem você é. Nada do que esperam de você altera a sua órbita essencial. Você é feito de material estelar, forjado no coração de sóis mortos, viajando numa rocha azul, observando uma rocha branca. Tudo é um espelho. Tudo é família. E nesta família cósmica, o momento agora é de silêncio. O show acabou. A expectativa acabou. Resta apenas o som suave da sua própria vida acontecendo, batida após batida, respiração após respiração, guiando você para o sono profundo e sem sonhos, onde você finalmente se tornará um com o vasto e curativo escuro. Aprofunde-se agora na sensação de permanência que o universo nos oferece. Enquanto a sua respiração se torna mais rítmica, quase automática, pense na frota de observadores que mencionamos, aquelas máquinas silenciosas que orbitam o Sol e os planetas. A NASA citou nomes que parecem personagens de uma mitologia moderna. Parker Solar Probe, Solar Orbiter, SOHO. Elas formam uma rede invisível de proteção e vigília. Enquanto você dorme, a Parker Solar Probe está mergulhando na coroa solar, tocando o fogo que nenhum ser vivo poderia suportar. Ela faz o trabalho pesado. Ela enfrenta o extremo para que você possa desfrutar do conforto temperado do seu quarto. Há um tipo de amor nessa engenharia. Nós construímos extensões de nós mesmos para ir aonde não podemos, para ver o que nossos olhos biológicos não aguentariam. E essas máquinas, em sua obediência eletrônica, nos mandam de volta fragmentos de eternidade. O 13 Atlas foi visto por elas. Ele foi escaneado, medido, sentido em seus espectros de luz e calor. Você não precisa estar vigilante agora. A vigilância foi terceirizada para o metal e para o silício. Você pode se dar ao luxo de desligar os seus próprios sensores de perigo. O céu está sendo vigiado. A noite tem sentinelas. Lembre-se da questão levantada sobre a idade desse viajante. Foi dito que ele pode ser mais antigo que o próprio sistema solar, ou que sua composição química, a estranha razão entre níquel e ferro e a proporção de dióxido de carbono, sugere uma origem ou uma história diferente daquela dos cometas que nasceram aqui, no nosso quintal. Tente conceber o que isso significa. Antes de a Terra ser uma esfera de magma, antes de a Lua se separar de nós, antes dos primeiros oceanos choverem sobre a rocha nua, esse objeto já existia. Ele já vagava, ele já carregava sua carga de gelo pelo escuro. Estar na presença, mesmo que virtual, de algo tão antigo, coloca a nossa pressa em perspectiva. O que é o atraso de um dia, de um mês ou de um ano na sua vida, diante de um ser que viaja há 4 bilhões de anos? A ansiedade é uma doença do tempo curto. Ela vive no agora imediato e histérico. Mas a cura é o tempo longo, o tempo das pedras, o tempo dos cometas.
Ao se conectar com a antiguidade do 3 e Atlas, você dissolve a urgência do seu relógio de pulso. Deixe o seu tempo interno dilatar. Deixe os segundos se esticarem até virarem horas, e as horas virarem eras de descanso. Nada é urgente quando se tem a eternidade como pano de fundo. Durante a transmissão, falou-se sobre a ciência cidadã, sobre como pessoas comuns ao redor do mundo ajudam a descobrir asteroides e a processar dados que a NASA sozinha não daria conta. Isso é um convite para você ocupar o seu lugar no cosmos. Você não é um espectador passivo. A sua consciência é parte do grande processamento de dados do universo. Mas a sua tarefa hoje, como cientista cidadão da noite, não é olhar para telescópios. A sua tarefa é olhar para dentro. É mapear a escuridão suave que surge quando você fecha os olhos. Nesse espaço interno, você também pode encontrar cometas, pensamentos que vêm de longe, memórias antigas que cruzam o seu céu mental. E assim como a NASA faz com o 3 e Atlas, você não precisa capturar esses pensamentos. Você não precisa pousar neles. Você pode apenas observá-los passar. Diga, lá vai uma memória antiga, lá vai uma preocupação futura. E deixe que sigam sua órbita hiperbólica, indo embora sem colidir com o seu centro de paz. A ciência da meditação é a arte de deixar os cometas passarem sem se apegar à cauda deles. Houve também uma menção curiosa e poética sobre a anticuda, aquele fenômeno onde a cauda do cometa parece apontar para o Sol, desafiando a intuição. Explicaram que é apenas geometria, apenas o nosso ângulo de visão aqui da Terra, criando uma ilusão. Quantas vezes na sua vida você sofreu por uma ilusão de ótica? Quantas vezes achou que as coisas estavam indo na direção errada, contra o Sol, quando na verdade era apenas uma questão de perspectiva? O 3 e Atlas nos ensina que nem tudo o que vemos é a realidade literal. Às vezes, o que parece um retrocesso é apenas uma parte da curva. Às vezes, o que parece uma sombra apontando para o lugar errado é apenas a luz brincando com a nossa posição. Relaxe na incerteza. Você não precisa entender a geometria completa da sua vida agora. Daqui de baixo, presos à gravidade, nossa visão é limitada. Mas lá de cima, na visão do todo, a sua trajetória faz sentido. A sua anticuda é apenas uma ilusão. O seu movimento real é sempre em direção à expansão. A imagem da sonda Sorro, com aquele disco preto bloqueando o Sol para revelar o cometa, volta à nossa mente como um símbolo poderoso de proteção. Às vezes, precisamos criar um eclipse artificial em nossas vidas. Precisamos colocar um anteparo diante do brilho excessivo do mundo para podermos ver o que é sutil. O sono é esse anteparo. Ao fechar os olhos, você cria o seu próprio eclipse. Você bloqueia o excesso de estímulo visual. E é só nesse escuro provocado, nessa sombra voluntária, que os cometas dos seus sonhos podem se revelar. Agradeça pela escuridão. Agradeça pela pálpebra que desce. Ela é o instrumento mais sofisticado de proteção que você possui. Ela te separa do caos. Ela inaugura o reinado do silêncio. Disseram que o cometa está a 270 milhões de quilômetros da Terra em sua passagem. Essa distância é um vasto oceano de segurança. Nada vai te atingir. O universo é espaçoso. Há lugar para o perigo ficar longe e há lugar para você ficar seguro. Sinta essa distância como um cobertor. O perigo está lá, na borda do sistema, e você está aqui, no centro do seu ninho, intocável. A NASA também nos lembrou que a ciência é feita de paciência, de aguardar o download, de esperar a sonda virar na posição certa. Se a agência espacial mais avançada do mundo precisa esperar, quem somos nós para exigir rapidez? Aceite o ritmo lento desta noite. Se o sono não vier imediatamente, não lute. Ele está fazendo o download. Ele está viajando pelas ondas lentas do cérebro, vindo da profundeza do seu ser até a superfície da sua consciência. Ele vai chegar. Assim como as imagens da Psyche chegaram, o seu sono vai chegar. Imagine agora que você é feito da mesma matéria que o 3 e Atlas, mas em um estado diferente. Ele é gelo, você é água fluida. Ele é rocha, você é osso. Ele é gás, você é fôlego. Mas a origem é a mesma. Somos poeira de estrelas, né, como disse Sagan, e como a ciência confirma ao analisar os espectros desses visitantes.
Isso significa que você tem parentes lá em cima. Você não é um estranho neste universo. O céu é a sua casa ancestral. Olhar para o cometa é olhar para o álbum de família. Sinta o conforto de pertencer. A solidão existencial que às vezes nos assalta na madrugada perde a força quando lembramos que cada átomo do nosso corpo foi cozinhado numa estrela que explodiu há bilhões de anos. O ferro que ancora o seu sangue vermelho é o mesmo ferro que a NASA procura nas proporções do cometa. Você é o universo. E o universo não tem insônia. O universo tem ciclos. E o seu ciclo agora é de repouso. Deixe que a imagem ruim e borrada do cometa seja a última coisa que sua mente visualiza. Uma nuvem branca, macia, sem forma definida, flutuando no preto absoluto. É uma imagem de paz. Não há arestas para se cortar. Não há detalhes para analisar. Apenas luz difusa. Transforme todo o seu corpo nessa luz difusa. Sinta suas pernas perderem a forma, virando nuvem. Sinta seus braços evaporarem suavemente, virando gás estelar. Sinta sua cabeça ficando leve, flutuando, sem peso, sem preocupação, apenas existindo na vasta, silenciosa e eterna noite cósmica. Mergulhe agora na profundidade do tempo profundo, onde os séculos são apenas segundos no relógio do universo. Foi mencionado durante a transmissão que este visitante, o 3 Atlas, possui características químicas que o diferenciam, anomalias sutis na razão entre o carbono e a água e na polarização da luz, que o tornam um mistério quando comparado a outros viajantes, como o cometa Borisov, que nos visitou em 2019 e parecia muito mais familiar, muito mais parecido com as rochas do nosso próprio quintal. Há uma beleza silenciosa nessa distinção. O Borisov era previsível, sem graça para alguns, porque ele se encaixava nos padrões. Mas o 3 Atlas é um estranho. Ele carrega uma assinatura química que não entendemos completamente, uma estranheza que desafia as expectativas. E nesta noite, eu convido você a abraçar a sua própria estranheza, as suas próprias anomalias internas. Muitas vezes, passamos a vida tentando ser o cometa padrão, aquele que se comporta como todos esperam, que brilha na hora certa e segue a órbita prevista. Mas talvez, na verdade, você seja como o 3 Atlas, vindo de um lugar distante, com uma composição única de sentimentos e pensamentos que não se encaixa perfeitamente nas tabelas do mundo. E isso não é um erro, é uma maravilha. A ciência celebra a anomalia porque é nela que reside a descoberta. O universo não desperdiça energia criando cópias idênticas, ele cria variações. Sinta o conforto de saber que a sua singularidade, as partes de você que se sentem deslocadas ou incompreendidas, são, na verdade, matéria de estudo e admiração para as estrelas. Você não precisa se conformar, você só precisa seguir a sua trajetória, carregando a sua química única através do escuro. Pense na paciência das moléculas. A água e o carbono que compõem esse cometa viajaram no frio absoluto, congelados em um sono de bilhões de anos, antes de serem aquecidos pelo nosso Sol e liberados como gás. Nada se perdeu nesse tempo todo. O frio preservou a essência. Às vezes, sentimos que estamos congelados na vida, que não estamos progredindo, que nossos sonhos estão hibernando. Mas o cometa nos ensina que o congelamento é uma forma de proteção. O que está congelado não apodrece. O que está guardado no silêncio do seu subconsciente não está morto. Está apenas esperando o periélio, o momento certo de se aproximar do calor e se transformar em luz. Confie nos seus períodos de inverno. Confie na sua hibernação. O seu brilho está guardado, seguro, intacto, viajando com você mesmo quando você não o vê. A NASA também falou sobre as explosões na superfície do cometa, eventos onde o calor repentino faz com que bolsões de material sejam ejetados para o espaço. Para nós aqui na Terra, isso parece violento, mas na escala cósmica é apenas uma respiração. O cometa está exalando, ele está liberando pressão, e essa liberação cria a coma, a nuvem brilhante que o envolve. Talvez as suas crises, os momentos em que você sentiu que ia explodir de emoção ou cansaço, não sejam falhas. Talvez sejam apenas você criando a sua própria coma, expandindo a sua atmosfera, tornando-se maior e mais visível para o universo. A pressão interna, quando liberada, vira luz.
Permita-se soltar a pressão agora, não com uma explosão, mas com um suspiro longo e profundo. Deixe o ar sair, deixe o cansaço sair. Você está se tornando mais leve, mais difuso, mais integrado ao espaço ao seu redor. Vamos voltar à imagem da sonda Sorro, aquela que tapa o Sol, para ver o que está escondido atrás dele. Essa tecnologia, o coronógrafo, é uma metáfora perfeita para o sono. Para dormir, precisamos tapar a fonte de luz principal. Precisamos criar uma noite artificial no meio da nossa mente. O disco preto da Sorro bloqueia o brilho ofuscante para revelar o tênue cometa. As suas pálpebras bloqueiam o mundo ofuscante para revelar o tênue sonho. Não tenha medo de colocar esse disco preto sobre a sua consciência agora. O escuro não é vazio. O escuro é revelador. É na ausência de luz externa que a luz interna, a luz dos sonhos e da intuição, finalmente tem chance de brilhar. Disseram que a imagem da HiRISE, tirada em 2 de outubro, é a melhor imagem física que teremos e que, a partir de agora, a tendência é que as imagens fiquem menos claras à medida que ele se afasta do Sol e a atividade diminui. Há uma aceitação profunda nessa frase. A melhor imagem já passou. Em uma sociedade viciada no próximo nível, em estar sempre melhorando, é revolucionário aceitar que o pico já foi e que agora entramos na fase do declínio suave. O declínio não é ruim. O declínio é repouso. É a descida da montanha. É o voltar para casa depois da festa. O cometa está voltando para a sua casa escura. Ele não está triste por brilhar menos. Ele está aliviado. Ele cumpriu sua função, sobreviveu ao Sol e agora ganha o prêmio do silêncio eterno. Aceite o seu próprio declínio de energia nesta noite. Você não precisa ser brilhante às 2 da manhã. Você não precisa ser produtivo agora. Você tem permissão para apagar. Imagine a trajetória futura do 3I Atlas. Ele vai cruzar a órbita de Marte, depois a de Júpiter, passando pelos asteroides troianos onde a sonda Lucy vive, e continuará para além de Saturno, além de Netuno, entrando no cinturão de Kuiper e talvez na nuvem de Oort, ou saindo para sempre do abraço do Sol. É uma viagem solitária, mas não é uma viagem triste. É uma viagem de retorno ao útero do cosmos. Tente visualizar esse caminho. O Sol ficando menor, virando apenas mais uma estrela brilhante no céu. O calor diminuindo. O silêncio aumentando. A gravidade afrouxando o seu aperto. É assim que o sono deve ser. O mundo real, o Sol da sua vida, deve ir ficando pequeno, distante, até virar apenas um ponto de luz sem calor, sem poder de te queimar. Você está navegando para as bordas frias e seguras da sua mente. A menção de que a NASA só libera os dados depois de baixar e analisar, e que muitos dados ainda estão guardados para artigos científicos futuros, nos ensina sobre o valor do segredo. Nem tudo precisa ser exposto agora. O universo guarda segredos. O cometa guarda segredos em seu núcleo que nunca veremos. E você também tem o direito aos seus segredos, aos seus mistérios internos que não precisam ser compartilhados, postados ou explicados. Guarde uma parte de si mesmo apenas para você. Uma câmara secreta no seu coração onde ninguém entra, onde apenas o silêncio habita. É lá que a sua energia se renova. O sono é o guardião desse segredo. Quando você dorme, você vai para um lugar onde ninguém pode te seguir. É o seu refúgio inviolável. Sinta a rotação da Terra agora. Estamos girando a 1.600 km por hora, orbitando o Sol a 107.000 km por hora. E o Sol orbita o centro da galáxia a velocidades ainda maiores. E, no entanto, na sua cama tudo parece imóvel. Essa é a ilusão benevolente da física. O movimento frenético do universo resulta em estabilidade para nós. O 3I Atlas, rasgando o espaço a velocidades vertiginosas, aparece para nós como um ponto parado. Deixe que essa estabilidade te ancore. Por mais que a sua vida pareça estar girando rápido demais, por mais que os pensamentos pareçam velozes como cometas, existe um centro de gravidade em você que permanece imóvel. Encontre esse centro. É o ponto logo abaixo do seu umbigo, ou no centro do seu peito. Respire para dentro desse ponto. Ali, a velocidade é zero. Ali, o tempo não passa. Ali você é eterno. Agradeça às máquinas, a Parker, a Sorro, a MRO, a Lucy, a Psyche. Elas são as vigias da noite. Elas não dormem para que você possa dormir.
Elas olham para o perigo, para que você não precise olhar. O espaço sideral está sendo monitorado por anjos de metal e silício. Você pode baixar a guarda. O universo é vasto, sim, e às vezes assustador, mas ele também é organizado. As leis da física não falham. A gravidade não tira folga. O oxigênio não esquece de entrar nos seus pulmões. Existe uma inteligência implícita que sustenta a vida, uma NASA divina que coordena as órbitas e os batimentos cardíacos. Entregue-se a essa coordenação. Solte o controle. Você não precisa pilotar a Terra. Você não precisa pilotar o cometa. Você só precisa ser o passageiro. E enquanto nos aproximamos do final desta jornada de 2 horas, lembre-se da decepção que alguns sentiram ao ver que não era uma nave, mas apenas uma rocha. Transforme essa decepção em gratidão. Se fosse uma nave, haveria invasão, haveria medo, haveria barulho. Mas sendo uma rocha, há apenas natureza. A natureza é silenciosa. A natureza é lenta. A natureza cura. O 3i Atlas é um pedaço de natureza primordial passando pela nossa janela. Ele é um lembrete de que antes dos nossos problemas, antes das nossas cidades, antes das nossas ansiedades, havia apenas gelo, rocha e luz. E depois que tudo isso passar, haverá gelo, rocha e luz. Nós somos o breve sonho da matéria acordada. E o sono é o nosso retorno a esse estado primordial de paz. Agora, deixe a imagem do cometa se dissolver completamente. Não há mais núcleo, não há mais cauda, não há mais pixels. Há apenas o escuro suave, o escuro que abraça, o escuro que restaura. Você não é mais um observador da NASA. Você não é mais um nome, uma profissão, uma idade. Você é consciência pura, flutuando no vazio fértil, pronta para se desligar, pronta para afundar na maciez do não ser. O cometa já passou. A vigília já passou. Agora resta apenas o sono, profundo, silencioso, seu. Aqui iniciamos o encerramento da nossa jornada. Este texto foi desenhado para ser lido com extrema lentidão, pausas longas e uma cadência decrescente, guiando o espectador pelos últimos 20 minutos até o silêncio total. A festa acabou. As luzes dos estúdios da NASA foram apagadas. As transmissões ao vivo, com seus milhares de comentários e expectativas, chegaram ao fim. O Sérgio Sacani encerrou a live, o chat parou de rolar, e o barulho digital que cercou a passagem do 3i Atlas finalmente cessou. Agora, resta apenas o eco. E é no eco que a verdade reside. Quando o som do mundo desaparece, o que sobra é a realidade nua e crua da sua própria existência, flutuando no quarto escuro. Sinta o alívio desse encerramento. Não há mais nada para ver hoje. Não há mais imagens para baixar. A revelação aconteceu, e ela foi, paradoxalmente, uma não revelação. Não havia naves, não havia sinais de rádio, não havia construções alienígenas. Havia apenas gelo, rocha, poeira e gás, obedecendo às leis da física. Para a mente ansiosa, isso pode parecer pouco. Mas para a alma que busca paz, isso é tudo. O universo é estável. O universo é confiável. Ele não pregou uma peça em nós. Ele apenas nos mostrou a sua face mais antiga e serena. Pense na trajetória hiperbólica desse viajante. Ele veio do abismo, mergulhou em direção à nossa fogueira solar. E agora, neste exato segundo, ele já está indo embora. Ele não olhou para trás. Ele está ganhando velocidade para sair do sistema solar, para cruzar a heliosfera e entrar no espaço interestelar, onde a escuridão é perfeita. Imagine-se indo com ele. Imagine que a sua consciência está pegando uma carona na cauda do 3i Atlas. Você está deixando para trás o calor, as discussões, as exigências, o barulho. Você está indo em direção ao frio. E o frio aqui não é desconforto. O frio é a ausência de febre. A sua mente febril, que pensou demais o dia todo, merece esse banho de gelo cósmico. A imagem da MRO, aquela mancha branca e difusa capturada a 27 milhões de quilômetros, deve ser a âncora final da sua noite. Ela é um borrão, e o sono também é um borrão. Ninguém adormece em alta definição. Adormecemos quando as arestas do mundo perdem o foco. Permita que os contornos do seu quarto se dissolvam. Permita que os contornos dos seus problemas se dissolvam. Se a melhor câmera da NASA, a HiRISE, viu apenas um vulto,
Você tem permissão para ver a vida como um vulto agora. Não tente focar. O foco é inimigo do descanso. O desfoque é o amigo do sonho. Lembre-se de que este cometa pode ser mais antigo que o Sol. Ele viu o nascimento dos planetas. Ele viu a Terra quando era apenas uma bola de fogo estéril. Diante de tanta história, o seu dia de hoje, com seus pequenos sucessos e fracassos, é menor que um grão de poeira na cauda dele. Isso não é para fazer você se sentir insignificante de uma forma triste, mas de uma forma libertadora. Seus erros não importam na escala cósmica. Suas preocupações não alteram a órbita das estrelas. Você está livre do peso da importância. Você é apenas uma testemunha passageira, e a sua única obrigação agora é descansar para poder testemunhar o amanhã. O shutdown que atrasou os dados da NASA é o modelo para o que vamos fazer agora. Vamos iniciar o seu próprio shutdown. Não é uma falha do sistema, é uma manutenção necessária. Vamos desligar os sensores visuais. Suas pálpebras estão pesadas, seladas. Vamos desligar os sensores auditivos. O mundo lá fora é apenas um zumbido distante. Vamos desligar o processador lógico. Não há mais equações para resolver. Não há mais notas para dar às imagens. O sistema está entrando em modo de espera. A luzinha vermelha da vigília está piscando cada vez mais devagar, até apagar. Sinta a gravidade te puxando para o centro da Terra. Essa força invisível que mantém o 3 e Atlas em sua curva e que mantém a Lua em seu lugar é a mesma força que te abraça no colchão. É um abraço físico do planeta. A Terra está te dizendo, eu te seguro. Você pode soltar. Solte os músculos da face. Solte a língua dentro da boca. Solte os dedos das mãos. Você não precisa segurar nada. A gravidade faz todo o trabalho pesado por você. O cometa está se afastando. A cada respiração sua, ele está quilômetros mais longe. Ele está levando embora a ansiedade da expectativa. Aqueles que esperavam uma nave ficaram decepcionados. Mas você, que busca o sono, encontrou um tesouro. Você encontrou a monotonia. A monotonia de uma pedra voando no vazio é a melhor canção de ninar que existe. É constante, é silenciosa, é eterna. Deixe a monotonia te embalar. O coração bate, o pulmão enche, o cometa voa. Tudo no mesmo ritmo, tudo na mesma dança lenta. Se durante esta jornada você encontrou algum conforto na vastidão, se a perspectiva de ser poeira de estrelas acalmou o seu coração, considere deixar o seu sinal de presença aqui. Um gostei silencioso, uma inscrição suave, não pelo algoritmo, mas como uma forma de dizer ao universo, eu estive aqui, eu contemplei o abismo e encontrei paz. Somos uma legião de insones buscando sentido na noite, e saber que você não está olhando para o céu sozinho já é um consolo. Mas agora, até isso pode esperar. A sonda Parker continua vigiando o Sol. A sonda Lucy continua vigiando os asteroides. A sonda Voyager continua saindo do sistema solar. As sentinelas estão acordadas. Você está dispensado do serviço. O turno da sua consciência acabou. Entregue o comando para o subconsciente. Ele sabe pilotar. Ele sabe regenerar. Ele sabe transformar as imagens borradas do dia em sonhos nítidos de cura. Visualize uma última vez o espaço profundo. Não há estrelas, apenas um veludo negro e macio. Você está flutuando lá. Não há som, não há frio, apenas uma temperatura perfeita, amena. Longe, muito longe, um pequeno ponto branco se afasta. É o 3 e Atlas. Diga adeus a ele. Despeça-se do viajante. Vá em paz. Você diz, leve minhas preocupações para as bordas da galáxia. E veja ele sumir. Ele virou apenas um pixel. Ele virou nada. Agora só resta você e o escuro. O escuro é quente. O escuro é seguro. Você é a memória do universo se apagando para renascer. Você é feito de ferro, níquel, água e sonhos. A química do seu corpo está entrando em equilíbrio. O silêncio tomou conta de tudo. Nada mais importa. Apenas dormir. Dormir na vastidão. Dormir